Não se esqueçam, meus caros, eu não sou bruxo, eu sou um mero professor de física. Se tu não arriscar os exercícios, fico de mãos atadas para te ensinar. Página 300, que bela manhã para aprender física. Página 319, começou, já fez 7h30, eu pensei, é hoje que eu vou fazer exercício de física. A temperatura de um corpo de 500 gramas, vamos anotar os dados, hein? Massa igual a 500 gramas. Varia conforme ilustra o gráfico. Tem o gráfico da temperatura em graus Celsius versus tempo em segundos. E o gráfico é assim, ó. Começa de 10, depois que em 300 segundos a temperatura foi para 20, e como é linear e eu já tenho 2 pontos, não preciso de nada mais. Sabe-se que o corpo absorve calor a uma potência constante de 10 calorias por segundo. Conclui-se que o calor específico do material que constitui o corpo é, pediu o Czinho, ó. Ótima questão para a gente relembrar essas ideias aí. Eu diria que o mais comum de dar problema nessa questão é a interpretação daquela potência. Eu nem sei se eu falei de potência para vocês na aula passada. E aí talvez seja isso que tenha complicado para a galera, ó. Porque por mais que eu tenha te explicado que capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura de um corpo, por mais que eu tenha te explicado que calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa do corpo, que juntando essas duas equações gera a fórmula que é conhecida no Brasil como quimacete. Se eu não te expliquei a ideia de potência, ou se tu não usar essa ideia de maneira intuitiva para poder descobrir quanto calor esse corpo recebeu, a gente fica de mãos atadas. O que significa 10 calorias por segundo? Que a cada segundo ele recebe 10 calorias. Então, em 2 segundos, 20. Em 3 segundos, 30. Em 30 segundos, 300. Em 300 segundos, 3.000. Então tu vê, com um bom senso a gente poderia descobrir que nesse intervalo de tempo ele recebeu 3.000 calorias. Falou a massa, o ΔP dá para achar no gráfico, é só isolar o Czinho. Mas para ficar mais bonito, apesar da ideia de potência ser geral na física, ser energia sobre tempo, ou seja, né, variação da energia sobre a variação do tempo, que no sistema internacional vai ser joules por segundo, cuja unidade do sistema internacional é o watt, para puxar o saco do inventor da primeira máquina a vapor vendável, um dos pais da Revolução Industrial, 1750, Inglaterra. Mas, como aqui é calorimetria, né, ficou em calorias por segundo, a ideia vai continuar valendo. Potência é energia com o passar do tempo. Mas como a energia na calorimetria é quantidade de calor, era para ser o que é isso aqui, tá? Então eu vou usar a fórmula assim para ficar bonitinha a solução, ó. Potência da fonte que nós usamos, a fonte térmica, 10 calorias por segundo. Quantidade de calor que a fonte vai fornecer, quero descobrir. Tempo que ela ficou ligada, vou usar os primeiros 300 segundos. Está dividido, passou multiplicando, aí está aqueles 3.000 que a gente intuiu mentalmente. 3.000 calorias o cara recebeu. Recebeu 3.000 calorias. A massa do cara, 500 gramas. O Czinho, eu quero descobrir qual foi a variação de temperatura. Final menos inicial, seria 20 menos 10, que dá 10. 3.000. 500 vezes 10, 5.000. Divido ambos os lados por 5.000. Ou se preferir estar multiplicando, passa dividindo. 3 dividido para 5, 0, vai 0. 30 para 5, 6. 0,6. Unidade, aqui era a caloria. E passou dividindo grama e grau Celsius. Grama, grau Celsius. Interpretação física. Para a substância ter um calor específico de 0,6 calorias por grama grau Celsius. Cada grama dessa substância, para variar 1 grau de temperatura, exige 0,6 calorias. Letrinha C. Então, morreu. Próxima. 50, 20 e 23, 54. Já vamos fazer mais. FURG. Um primo meu formado na FURG, se dando bem
na fisioterapia de Florianópolis atualmente. Show de bola! Página 322, exercício 54. Um corpo de 1 kg cai a partir do repouso de uma altura de 10 metros em relação ao solo. Admitindo que toda a energia da queda após o choque totalmente inelástico ao solo seja convertida em calor e que 30% dela seja absorvida pelo corpo, determine a variação de temperatura desse corpo. Legal essa questãozinha porque já mistura duas físicas, né? Uma das físicas nós vimos, que é a física da calorimetria, que nos permite calcular quantidade de calor e variação de temperatura através do calor sensível. O problema é que nós não vimos, acredito eu ainda, a ideia da energia potencial gravitacional, o famoso MGH. Certo? Então futuramente o professor vai mostrar, vai deduzir essa forma para vocês, vai mostrar que é o trabalho da força-peso, vai pegar a forma do trabalho, vai substituir os valores, vai encontrar essa forma da energia potencial gravitacional. Então eu vou poder calcular a energia que esse corpo tinha, ou a energia que ele transformou na queda. Falou a massa do cara, que era 1 kg, a gravidade é 10 e ele caiu de uma altura de 10 metros. Então a energia potencial gravitacional, conhecida também como energia da altura, 10 vezes 10, 100 joules. Desses 100 joules que foi todo convertido em calor, o corpo vai absorver 30%. Então eu vou calcular 30% nisso, fazendo 30% vezes 100. Tu sabe que quando eu calculava uma porcentagem, eu fazia uma regra de 3. Até o terceirão, eu fui fazendo regra de 3 para calcular a porcentagem. Eu fiquei muito revoltado depois que descobri que não precisava, que era só multiplicar pela porcentagem. 30% é 0,3, é 30 sobre 100, vezes 100 dá 30. Ah, professor, mas eu sabia que era 30 só de olhar. Não, eu sei, meu querido, só estou te mostrando, né, que a gente só precisa multiplicar o número pela porcentagem para calcular o valor da porcentagem. 30. 30 o quê, professor? 30 joules, né, cara? Só que na hora que eu vou para a parte de calorimetria, eu preciso converter joule para caloria. E ele foi querido, esse cara. Ele falou que cada uma caloria são 4,18 joules. Como é que eu vou converter isso aqui para caloria, então? Divide por... Mas nunca! Eu não vou dividir por 4,18 essa hora da madrugada. Eu não tenho estômago para isso. Vou dividir por 4. É discursiva essa questão? Ah, é? E quais são as respostas ali? A variação, tem variação com 2 casas após a vírgula para decidir ali? Não, né? Então tu usar 4,18 é um tiro no pé. É sem teu próprio inimigo usar 4,18 ali na hora. Tem que usar 4, tem que ter essa malandragem, entendeu? Olha para a questão e 4,18 e 4 não vai mudar porcaria nenhuma, vou usar 4. Tu imagina a diferença de tempo do cara que teve essa malandragem do cara que está ali, 4,18, 0,0, pelo amor de Deus. Então, aproximadamente 7,5 calorias. Isso é uma aproximação. O corpo vai absorver 7,5 calorias. 7,5 é massa do cara, 1 kg, 1000 gramas. Czinho do cara, 0,05. Vamos calcular a variação de temperatura. 7,5 multiplicar por 1000 é botar 3 zerinhos, né? 3 vírgulas para trás, vai dar 50. Está multiplicando, passa dividindo, 7,5 dividido por 50, igual a variação de temperatura. Igual às casas, elimina a vírgula. Ficaria 75 dividido por 500. Não dá, 0, vai 0, dá 1, 500, sobra 250, abaixo 0, dá 5. Deu 0,15 graus Celsius ou Kelvin, porque a variação em Celsius e em Kelvin é a mesma. Quem é que está próximo disso? 3 Kelvin? 1,4 Kelvin? 0,3 graus Celsius? 3 Celsius? 0,14 Kelvin. 0,14 Kelvin é bem parecido com 0,15, né? Letra E. Então tu vê, né, cara? Se fosse uma questão discursiva, eu jamais faria isso aqui, ó. Ignorar as 2 casas após a vírgula. Seria um crime. Mas como a questão era de ABCD e só de bater o olho eu percebi que não faria diferença usar o vírgula 18, não usei. Fez toda a diferença no tempo de resolver.
legal, e não se esqueçam, hein, uma variação medida em Celsius, tem o mesmo valor quando medida em Kelvin. Muitíssimo obrigado pela questãozinha. Qual que era mesmo? 21 e 23, já vou fazer a tua também. 23 da página 317. Página 327 e 23. Que bela manhã! Um fio de prata de coeficiente de dilatação linear alfa igual a 19 vezes 10 na menos 3, na menos 6, desculpa. Alfa, então coeficiente de dilatação linear 19 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. E 100 centímetros de comprimento, L0 então 100 centímetros, foi aquecido de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. A variação do seu comprimento, ΔL é igual a... Variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação de temperatura. O L0 era 100. O alfa foi fornecido 19 vezes 10 na menos 6. A variação de temperatura tu pode fazer a parte aqui, ó, final menos inicial. 100 menos 20. Então deu 80 graus Celsius de variação. Então no lugar de ΔT vai 80. ΔL é igual... Olha a conta que eu vou fazer. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 19. Eu faço 8 vezes 20, que é 160, e diminuo 8. Dá 152. Na dúvida tu multiplica. 72 foi 7, 8 mais 7, 15. Fechou. Vou botar 3 zerinhos, olha que delícia. 1, 2, 3, como é fácil multiplicar? Vezes 10 na menos 6. Vou pegar essa vírgula e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. A variação do comprimento do fio é 0,152 metros. Opa, errei. Eu usei centímetro, né? Como é que vai brotar metro na resposta? Centímetro. 0,15, ó, ele fez aproximadamente 0,15, letra D. Certo? Então cuidado ali na variação de temperatura. Show de bola, muitíssimo obrigado. Não tem problema. Às vezes está mais encrenca do que fazer conta. 28. PUC do Rio Grande do Sul. Trilegal. Vamos estudar lá. Uma bela faculdade também. Vamos que vamos. Página 328 agora. Questão teórica. Eu tenho aqui uma coisa aqui, cheia, 28. Exatamente. Vou dar uma cortadinha nesse vídeo aí para não ficar infinito.